Pensando um pouco nos conteúdos, eu acho justo que nesse canal a gente tenha pelo menos um vídeo explicando de forma bem didática e simples o que é e como funciona a inteligência artificial. Isso porque muitas vezes a gente está habituado com uma coisa, falamos sobre ela, mas na verdade não sabemos explicar o que de fato aquilo é. E como o Futuro Expresso é um canal de notícias e explicações tecnológicas, é mais do que justo nós termos um vídeo falando com mais detalhes o que é inteligência artificial. Para a gente não ficar preso só nos conceitos científicos, prometo explicar de forma bem simples para que todo mundo que queira saia daqui realmente entendendo e podendo explicar o que é inteligência artificial. Na descrição do vídeo vou deixar as referências que buscamos para as explicações e quem quiser pode conferir por lá, porque com certeza vai enriquecer ainda mais o seu aprendizado. Para a gente começar, vamos pelo conceito mais básico. O que é a IA? A inteligência artificial, ou simplesmente IA, como a gente comumente fala, é uma área da ciência da computação que busca criar sistemas ou máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui habilidades como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção, linguagem e até mesmo criatividade. Mas como a IA consegue fazer tudo isso? Antes da gente descobrir, queria a sua ajuda com a nossa meta. Estamos batalhando para alcançar a marca de 1000 inscritos até final desse ano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e está gostando desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Já se inscreveu? Então, muito obrigado e bora pro vídeo. Bem, a chave está nos algoritmos. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que um computador segue para resolver um problema ou executar uma tarefa. No caso da IA, esses algoritmos são projetados para aprender com os dados. Isso mesmo, a IA aprende a partir de grandes quantidades de dados, reconhecendo padrões e ajustando seu comportamento com base nesses padrões. Um exemplo simples disso que usamos no dia a dia é o assistente virtual do seu smartphone. Sabe quando você fala "Ok Google" ou "Hey Siri"? Isso ativa o sistema de IA do seu telefone, que foi treinado para reconhecer comandos de voz e responder de maneira útil. Esses assistentes virtuais usam algoritmos de aprendizado de máquina para entender o que você está dizendo, buscar informações e responder suas perguntas. Agora, para deixar tudo ainda mais fácil de entender, aqui no canal a gente tem o hábito de explicar tudo da forma mais simples possível, porque a sua intenção aqui é se informar ou aprender algo novo, certo? Então, pensando nisso, imagine que a inteligência artificial é como fazer um bolo. Sim, um bolo de chocolate ou um bolo de cenoura, aquele que a avó preparou para o café da tarde, sabe? Imaginou o bolo? Então vamos aos ingredientes. Pense nos dados como os ingredientes do bolo. Assim como você precisa de farinha, ovos, açúcar e leite para fazer um bolo, a IA precisa de muitos dados para funcionar. Esses dados podem ser fotos, textos, números ou até mesmo a sua voz. Quanto mais dados você tiver, mais fácil será para a IA aprender a fazer o que precisa fazer. Agora, o algoritmo é como a receita do bolo. A receita diz exatamente como misturar os ingredientes para que o bolo fique bom, certo? Da mesma forma, o algoritmo diz ao computador o que fazer com todos os dados que ele recebeu. Ele segue os passos direitinho, misturando tudo, ajustando aqui e ali, até que o resultado fique perfeito. E finalmente, o bolo pronto é a tarefa que a IA consegue realizar. Pode ser reconhecer a imagem de um simples gatinho, responder uma pergunta ou até mesmo recomendar um vídeo para você assistir. Assim como o bolo pronto é o resultado de seguir a receita corretamente, a IA consegue realizar essas tarefas porque seguiu o algoritmo e aprendeu a partir dos dados. Então, se você pensar na IA como um bolo, fica fácil entender. Os dados são os ingredientes, o algoritmo é a receita e o resultado é a tarefa que a IA consegue fazer. E assim como um bolo pode ter diferentes sabores e formas, a IA também pode ser usada de muitas maneiras diferentes, dependendo dos dados e dos algoritmos que usamos. Agora que você entendeu a comparação da IA com um bolo, vamos explorar um pouquinho mais sobre como essas receitas podem ser diferentes e como cada bolo ou IA pode ter um sabor único. Imagina que você quer fazer um bolo de chocolate e outro de morango. Para isso, você vai precisar de ingredientes diferentes e de uma receita que explique como fazer cada tipo de bolo certo. Com a IA, acontece algo parecido. Se você quiser criar uma IA que reconhece fotos de animais, por exemplo, você vai precisar de muitos dados com imagens de animais. Esses são os ingredientes do seu bolo de IA. Depois você vai usar um algoritmo especial, que é como uma receita, para ensinar a IA a reconhecer que tipo de animal está na foto. No final, o bolo pronto vai ser a IA que sabe dizer se na imagem tem um cachorro, um gato ou um elefante.
Mas e se você quiser uma IA que te ajude a resolver problemas de matemática? Nesse caso, os ingredientes seriam muitos exemplos de problemas de matemática e como resolvê-los. A receita ou o algoritmo seria diferente, porque agora a IA precisa aprender a fazer cálculos e a pensar de maneira lógica. O resultado final, o bolo, seria uma IA que pode te ajudar a fazer as lições de casa de matemática, por exemplo. Então, de forma resumida e revisando o que a gente acabou de aprender, o que compõe uma IA é dados, algoritmos, modelos de aprendizado, processamento computacional, feedback e ajustes. E olha só, a gente não falou sobre modelos de aprendizado, processamento computacional, feedbacks e ajustes na nossa última explicação, correto? Basicamente falamos dos dados, que seriam os ingredientes, algoritmos, que seria a receita, e do resultado, que seria o bolo pronto. Mas assim a gente esquece de uma parte importante do bolo, que seria o preparo, efetivamente. E aí é que entra os modelos de aprendizado, que seriam a base para o algoritmo aprender a fazer o bolo, ou seja, o desenvolvimento do bolo, o processamento computacional, que seria onde nós iríamos assar o bolo, basicamente o forno, certo? E por fim, feedbacks e ajustes, que seria a avaliação que se depois de pronto o bolo ficou bom ou não. Agora que já entendemos o básico sobre a inteligência artificial, como prometido no vídeo que está na descrição, vamos mergulhar um pouquinho mais fundo em uma das áreas mais fascinantes da IA: o processamento de linguagem natural, ou simplesmente NPL. Se você já conversou com um chatbot, pediu para a Alexa tocar alguma música ou traduzir um texto no Google Tradutor, você já teve contato com o NPL e nem sabia disso. Mas afinal, o que é NPL em um conceito mais básico? NPL é a parte da IA que ajuda as máquinas a entenderem, interpretarem e responderem à linguagem humana de maneira que faça sentido. Basicamente, é o que permite que a IA entenda e produza textos e falas como se fosse uma pessoa. A parte humana da maquininha, entende? Essa é uma das áreas mais desafiadoras e interessantes da IA, porque a linguagem humana é complexa, cheia de nuances, ambiguidades, ou seja, diferenças e contextos. Vamos voltar à nossa analogia do bolo. Imagina que você quer fazer um bolo para uma festa temática. Só que em vez de ingredientes comuns, você tem que interpretar uma receita que está em outro idioma ou em uma linguagem cheia de gírias e expressões regionais. Complicado, né? É aí que o NPL entra em ação. Ele ajuda a IA a traduzir essa linguagem complicada para algo que possa ser processado e entendido corretamente. Ok, mas como funciona o NPL? O NPL funciona em várias etapas que incluem tokenização, dividir um texto em partes menores, como palavras ou frases, que a máquina possa entender. Análise sintática, e é sintática mesmo, não é sintética, que tem o trabalho de identificar a estrutura gramatical da frase reconhecendo sujeitos, verbos, objetos, etc. Análise semântica, que busca entender o significado das palavras e frases dentro de um contexto, e é aí que a IA tenta captar o sentido do que está sendo dito, e não apenas as palavras individualmente. Modelagem de contexto, que pretende avaliar o contexto em que as palavras são usadas, o que é crucial para entender ambiguidades e significados implícitos. E o último ponto, que seria a geração de linguagem natural, criar respostas ou textos que soem naturais e adequados ao contexto, como quando um chatbot responde suas perguntas. Algumas curiosidades sobre o NPL é legal a gente falar porque você vai lembrar de alguma situação onde você passou por isso. No início, os tradutores automáticos simplesmente substituíam palavras de um idioma para o outro, mas isso não funcionava bem devido às diferenças culturais e gramaticais. Hoje, com o NPL avançado, os tradutores conseguem entender contextos, expressões idiomáticas e até gírias, tornando as traduções muito mais precisas. Reconhecimento de voz. Você sabia que as primeiras versões de assistentes de voz tinham uma taxa de erro muito alta? Graças ao avanço do NPL e dos modelos de aprendizado profundo, esses sistemas agora conseguem entender diferentes sotaques, entonações e até detectar o humor na voz da pessoa. Outra aplicação fascinante do NPL é a análise de sentimento, que permite que as máquinas detectem se um texto é positivo, negativo ou neutro. Isso é muito usado em análises de redes sociais, para entender o que as pessoas estão pensando sobre uma marca ou um produto. Essas são apenas algumas das maneiras como o NPL está sendo usado para tornar as interações com a IA mais humanas e naturais. O que é incrível sobre o NPL é que ele continua evoluindo. À medida que os sistemas de inteligência artificial são treinados com mais dados de linguagem, eles se tornam cada vez melhores em entender e responder como um humano faria.
Inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, e quanto mais entendemos como ela funciona, melhor podemos aproveitar o seu potencial. Se você quer continuar por dentro das novidades e entender como a tecnologia está transformando o nosso mundo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa volta no mundo da IA. Muito obrigado por assistir e nos vemos até o próximo vídeo. Um grande abraço.